Olá, meus caríssimos irmãos, amigos e internautas. Vos cumprimento com a santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Ao ensejo, damos a todos as nossas calorosas boas-vindas à sala virtual da EBD, da Assembleia de Deus Missões, em Dourados, Mato Grosso do Sul. O principal propósito desse canal é ministrar o ensino da Palavra de Deus. Agradecemos a todos pelas orações e pela divulgação do nosso canal. Compartilhe, dê as suas opiniões. Nós estamos aqui para também responder as vossas perguntas, como alguns já têm feito. Estamos chegando para o final do nosso trimestre de 2023 com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O comentarista deste trimestre é o escritor Douglas Batista, doutor em Teologia Sistemática, mestre em Ciência das Religiões e também pastor, presidente da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. O pastor Douglas é autor de uma dezena de livros, todos publicados pela CPAD. Apresentamos nesta oportunidade a 10ª aula com o tema A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Esta aula será ministrada no templo pelo professor Luiz Carlos Giovanni, à rua Rael Bonfacker 2220, em frente à Praça da Bíblia, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Temos um texto bíblico que denominamos texto áureo e queremos compartilhar com todos. Encontra-se na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Temos a nossa verdade prática, que é o suprassumo da nossa aula. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Temos ainda um texto bíblico que servirá de base para os nossos comentários. Está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 a 18. Leiamos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem, são eternas. Meus caros irmãos e internautas, as adversidades são comuns à nossa vida terrena. Por isso o Senhor Jesus nos alertou. No mundo tereis aflições. João 16:33. Fica claro que as aflições são uma realidade. Entretanto, o nosso desafio não é deixar que a fé seja enfraquecida por elas. Precisamos lembrar de que Jesus já venceu o mundo. Assim, o tema desta semana traz uma exortação para a nossa vida interior, isto é, a vida espiritual,
preservando-se desta forma das muitas dificuldades externas. Paulo deixa aqui um exemplo de como devemos vencer o sofrimento. Como cristão, precisamos amadurecer na fé. Por isso, Deus usa as adversidades para nos conduzir ao caminho do crescimento espiritual. Nesta aula, o pastor Douglas nos traz uma mensagem de despertamento espiritual. Ele nos convida a refletir sobre a saúde e a firmeza na fé em Cristo, abordando 2 tipos de ataques contra a fé cristã: o secularismo e o relativismo doutrinário. Entretanto, é possível que estejamos enfrentando outros tipos de provações. Ressaltamos que o Espírito Santo é a nossa fonte de força e renovo. Jamais deixemos de buscar mais e mais da intimidade com Deus, por meio de uma vida de oração. Meus caros, as adversidades externas são uma incontestável realidade, de acordo com o que nos escreve o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 22 e 23. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Leiamos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4, 16. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito à adversidade da vida. Complementando a leitura com a segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 5, versículos 2 e 4. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Porque também nós, que estamos neste tabernáculo, gememos carregado, não porque queremos ser despido, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. 2 Coríntios 5, 2 e 4. Nesta aula veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Aqui iniciamos a primeira parte da nossa aula, com o tema: o sofrimento exterior. Esta parte está subdividida em 3 tópicos. O primeiro é a experiência de Paulo. A segunda, o exemplo de Paulo. E o terceiro tópico, a esperança do crente. Meus caros, a experiência do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto dele perder a esperança da preservação da própria vida. Leiamos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 18. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. 2 Coríntios 1, 18. Reflitam sobre o comentário do apóstolo Paulo referente às prisões, açoites, apedrejamentos, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Aqui na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículos
23 ao 27, o apóstolo Paulo relata o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim? Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, e em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Desta forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, meus caros, se uma pessoa com as qualidades do apóstolo Paulo sofreu perseguições, que dirá nós? Então, quando nós lemos assim a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e versículo 12, muitas pessoas dão um passo atrás, porque realmente servir a Deus é um assunto sério. Por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vaso de barro, que é o nosso corpo. Conforme nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 e 6. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Segundo aos Coríntios 4, 6. Esta é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais. E por isso, como seres humanos, somos frágeis. De acordo com o que lemos na segunda carta aos Coríntios 7 e 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Segundo aos Coríntios 7 e 5. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. E isso o apóstolo Paulo, na sua carta ao seu filho na fé, 2 Timóteo 2, 9 e 10, ele escreve: pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, como a glória eterna. 2 Timóteo 2, 8 a 10. O exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede, tampouco nega a fé. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 6 e 7. E ainda complementamos com Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Hebreus 10, 39. Suas provações forjaram uma confiança em Deus na sua vida e ministério, conforme lemos na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10 e 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões,
Antes sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. E complementamos com a leitura da carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículos 12 a 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino, de acordo com o que ele escreveu. 2 Coríntios 2 e 4. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vós entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. E ainda, no capítulo 4, versículo 11, nós lemos: E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. 2 Coríntios 4:11. E ainda no capítulo 12, versículo 9 e 10. E ainda no capítulo 12, versículos 9 e 10. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos e para a glória de Deus. E ele confirma isso na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, versículos 12 a 14. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco, porque nenhuma outras coisas vos escrevemos senão as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconheceste em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Complementamos aqui a leitura com o capítulo 4, versículo 11, 12 e 15. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, 11, 12 e 15. Meus caros, cônscio da sua vocação, o apóstolo Paulo declara: Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. 2 Coríntios 4, 16, parte A. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Chegamos ao terceiro tópico da primeira parte: a esperança do crente. Na Escritura,
o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexo, mas não desanimado. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguido, mas não desamparado. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. Abatido, mas não destruído. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. De acordo com o que nos escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10 e 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Nosso Senhor Jesus Cristo obteve êxito sobre a morte, e do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna. De acordo com o que nos escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 14. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. 1 Coríntios 4, 14. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurança e esperança em Cristo. Na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 3, nós lemos: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2,13. Meus caros irmãos, amigos e internautas, chegamos aqui na parte 2 da nossa aula, mas não faremos os comentários. Esses comentários serão feitos na sala de aula no templo. Por isso nós queremos vos convidar para estar conosco na rua Rael Bonfacker 2220, em frente à Praça da Bíblia, aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, e você vai complementar os conhecimentos deste tema, a renovação cotidiana do homem interior. E ali na parte 2, o professor estará abordando os desafios de hoje. E essa parte está subdividida em 3 tópicos. O primeiro dele é o fortalecimento diário. O segundo, o eterno peso de glória. E o terceiro, a visão da eternidade. E na parte 3 estará sendo comentado os desafios de hoje, que também está subdividido em 3 tópicos. O primeiro é cultura secularista. Segundo, relativismo doutrinário. E o terceiro, batalha espiritual. Então não deixe de estar presente na sala de aula, porque assim você complementará os ensinos da palavra de Deus e se robustecerá espiritualmente e intelectualmente, porque você vai também ter conteúdo na sua memória, no seu coração. Caríssimos irmãos, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida, de acordo com o que escreveu Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 11. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, segundo aos Coríntios 4, 11. Apesar do padecimento, das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios 4,16. Por isso, não desfalecemos,
Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Segundo os Coríntios 4,16. Assim, meus caros, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Leiamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segundo os Coríntios 4,17. Por isso, no tempo presente, de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e do mal. Aqui concluímos a 10ª aula do terceiro trimestre de 2023 sobre o tema A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Ao ensejo, queremos vos convidar para se inscrever no nosso canal para acompanhar o final do terceiro trimestre, que será agora no final do mês de setembro de 2023. O tema que estamos abordando é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como vivermos neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Não deixe de assistir. Bem, meus caros irmãos, amigos e internautas, queremos agradecer a todos quantos dedicaram tempo para nos assistir. E agora queremos abençoá-los com estas palavras. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Em o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na santa, sublime e gloriosa paz do Senhor. Deus vos abençoe. Amém.